Saudações, gente, tudo bem? E aí, já fez parte do nosso grupo do WhatsApp? Já mandou um e-mail aí com dúvidas das nossas aulas? E hoje nós vamos ver um assunto extremamente teórico de uma importância muito grande. Calorimetria, transmissão de calor, muito importante. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, gente? Identificar e diferenciar processos de transmissão de calor. Sou seu fã! Muito bem. Quais são os processos de transmissão de calor que existem? Inicialmente, retomamos a nossa aula 43. Como foi visto, o calor se propaga sempre espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura. E existem três maneiras diferentes das quais pode ocorrer essa transferência de energia térmica, ou seja, calor. Quais são as maneiras, Carlão? Condução, você já vê nessa figurinha que tem uma barra de ferro, né? Onde o calor vai sendo transferido até chegar na mão do nosso amigo. Convecção, você está vendo que tem o ar quente subindo aqui. E a radiação ou irradiação, que pega aqui na lateral, né? O fogo aqui aquece e traz até esse calor até a nossa mão. Vamos explicar cada um desses processos detalhadamente. O primeiro deles, condução. Quando é que ocorre a propagação de calor por condução? Quando esse calor se propaga de molécula para molécula. Ela vai assim, ó, de molécula para molécula. Sem, no entanto, ocorrer o transporte dessa molécula de um lugar até outro. Ou seja, a energia térmica em movimento, que é o calor, ele vai sendo transferido das regiões de maior agitação para as regiões de menores agitações. O fluxo de calor ocorre de molécula para molécula. E uma coisa muito interessante, gente, é que o processo de transmissão por calor ocorre praticamente em todos os corpos materiais, sólido, líquido ou gasoso. Porém, nos sólidos é muito mais intenso do que no líquido ou do que no gás. Por quê? Porque no sólido, as moléculas estão muito próximas umas às outras. Então, a condução de calor ocorre em qualquer meio, sendo que prioritariamente nos meios sólidos ela é mais significativa, devido à proximidade das moléculas. E entre os meios sólidos, ainda tem uns que transmitem o calor mais rápido que outros. O que vai determinar é o valor do coeficiente de condutibilidade térmica, representado pela letra K, que a partir dele eu vou definir se um corpo conduz bem o calor, sendo chamado de condutor, ou se o corpo tem dificuldade para conduzir o calor, chamado de isolante. Quanto maior for esse valor do K, melhor condutor será o material, caracterizando assim os condutores térmicos. E quanto menor for esse valor desse coeficiente de condutibilidade térmica, que é o K, pior condutor de calor será o material, caracterizando assim os isolantes térmicos. Eu estou mostrando para você uma tabela em que mostra alguns valores de K, em que a gente vai mostrar o porquê dessa unidade, mas se interessa apenas com a grandeza quantitativa. O alumínio, gente, é um excelente condutor. Por quê? 210 é o valor do K. Agora, olha o ar, como é um péssimo condutor, por não dizer isolante. O alumínio é 210, gente, e o ar 0,023. Então, o que é que essa tabela me diz? O alumínio conduz o calor muito mais do que o ar, porque o ar é apenas 0,023. A partir da definição do K, um cara chamado Fourier conseguiu quantificar, ou seja, conseguiu dar termos quantitativos ao fluxo de calor. Inicialmente, ele define o fluxo de calor, ou potência, como sendo a quantidade de calor que está passando de um lugar para o outro pelo respectivo intervalo de tempo. Se eu estiver trabalhando no sistema internacional, gente, esse calor vai ser em joule e o tempo é em segundo. E aí o fluxo de calor é joule por segundo. É lógico que fluxo de calor tem a mesma unidade de potência, porque é uma unidade de energia sobre uma unidade de tempo. E por isso o fluxo pode ser dado em watts. É a partir do fluxo de calor que se define, por exemplo, a potência de um condicionador de ar, a potência de um refrigerador, a partir do fluxo de calor, tá bom? Só que esse fluxo de calor, o Fourier conseguiu mostrar que ele é diretamente proporcional ao K. Quanto maior o K, maior a quantidade de calor por unidade de tempo que vai passar, diretamente proporcional à área, olha a área para a qual o calor vai passar,
E também diretamente proporcional à variação de temperatura, gente. Quanto maior a temperatura entre a parte interna e a parte externa, maior o fluxo de calor. E observe que esse fluxo é inversamente proporcional à espessura. Então, em outras palavras, se eu tiver uma placa de alumínio, galera, a quantidade de calor que vai passar por ela vai ser enorme, porque o K do alumínio é muito alto. E se ela tiver uma área muito grande, também vai passar muito calor. E se do lado de fora a temperatura for 50 graus, aí é que passa calor mesmo. Ou seja, quanto maior o K, ou seja, o maior coeficiente de condutibilidade térmica, quanto maior a área e quanto maior a temperatura lá fora, mais fluxo de calor vai entrar. É lógico que a espessura é uma barreira. As igrejas mais antigas, as construções mais antigas, principalmente igrejas construídas no século 17 e 18, elas têm paredes duplas de tijolo. Ela tem uma grande espessura. Então há uma dificuldade para o calor passar de um lugar para o outro, porque a espessura é grande. Ou seja, na lei de Fourier, a única coisa que se relaciona de forma inversa com a quantidade de calor que entra é a espessura. Interessante saber disso, né? Então, se você conhece o coeficiente, conhece a área, conhece a variação de temperatura e conhece a espessura, você tem como calcular o fluxo de calor. A unidade do K, gente, ela pode ser determinada se você isolar o K aqui. Se você fizer isso, a unidade do K será watt, que é o fluxo, dividido por metro vezes grau Celsius. É lógico que poderia ser Fahrenheit também, tá? Mas geralmente a gente trabalha com grau Celsius. E aquela observação que, como é variação de temperatura, poderia ser Kelvin também, tá? Nós estamos usando todas essas unidades aqui, gente, no sistema internacional, que geralmente é o que acontece nas questões. Então é muito comum o coeficiente de condutibilidade térmica vir em watt por metro vezes Kelvin, que Kelvin é do sistema internacional, embora seja igual a watt metro vezes grau Celsius, porque aqui não é para transformar Celsius em Kelvin. A gente está trabalhando com variação de temperatura, ok? Então a lei de Fourier você pode usar para calcular a quantidade de calor que está passando por unidade de tempo. Nós vamos fazer isso no final da aula em 2 questões, tá bom? E finalmente, entrando agora no segundo processo de transmissão de calor, nós temos a convecção. Qual a diferença da condução, em que o calor vai de molécula, para convecção? Aqui tem uma diferença, gente. A transmissão de calor ocorre de uma região para outra, através do transporte das próprias moléculas, oriundo da diferença de densidade. Quem é mais denso, desce. Quem é menos denso, sobe. Por isso que a transmissão de calor por convecção somente pode ocorrer em líquidos e gases, ou seja, nos fluidos. Você não pode ter convecção no meio sólido. Por quê? Porque no meio sólido a molécula não consegue ir de um lugar para o outro. Ela está presa por ligações moleculares muito fortes. E os exemplos marcantes de convecção são o condicionador de ar, que a gente chama de ar condicionado, mas o certo é condicionador de ar. O condicionador de ar é colocado na parte superior porque ao lançar ar frio, esse sendo mais denso, desce, empurrando o ar quente, que é menos denso, que sobe. Então, é preferencialmente o ar-condicionado, o condicionador de ar, ser colocado na parte superior, porque ele favorece a convecção. Aí você me pergunta, mas professor, eu já vi condicionador na parte inferior. Pode? Pode, mas o fenômeno aí vai ser condução, porque vai ser conduzindo de molécula para molécula. E como no meio gasoso a condução é mais difícil, ela não é tão eficiente como a convecção. Ou seja, se você quiser uma maior eficiência energética, gastar menos dinheiro, coloca o condicionador de ar na parte superior, para você aproveitar o fenômeno natural da convecção. O frio descendo e o quente subindo, ok? Isso é muito interessante quando a gente pensa no fenômeno urbano-ambiental da inversão térmica. Observe, quando está muito quente, o ar sobre o solo esquenta e sobe, levando à poluição. Então, quando o clima é muito quente, eu não tenho muito problema de poluição próximo ao solo. Agora,
quando está no inversão térmica, no inverno, aí, gente, aqui está frio. Se está frio, o ar frio não sobe, porque ele é mais denso. Ele tem a tendência de ficar aqui embaixo e a poluição se concentra aqui embaixo. Então, o que é a inversão térmica? É um fenômeno em que o solo se encontra frio, porque é uma região de inverno, e esse ar frio não consegue levantar a poluição. Então, há uma superconcentração da poluição próximo ao solo, tá bom? Inversão térmica, as camadas de ar próximo ao solo estão frias e por isso não consegue dispersar a poluição, porque o frio tende a ficar embaixo, então a poluição não tem como subir. Isso é a inversão térmica, ok? E o terceiro processo, diferentemente dos dois primeiros, é o único que pode ocorrer no vácuo. Preste atenção. A condução é de molécula para molécula. Ocorre principalmente nos sólidos, podendo ocorrer em líquidos e gases também, só que em menor magnitude. A convecção somente ocorre em líquidos e gases, porque a própria molécula se desloca de um lugar para o outro. E o terceiro processo é o único que pode ocorrer sem molécula nenhuma. A luz que você está recebendo do Sol e o calor é proveniente da radiação ou irradiação. Agora, como é que funciona esse processo? Esse processo consiste na transmissão de energia térmica através de ondas eletromagnéticas, nas mais variadas frequências, sendo que a faixa do infravermelho é a que mais nos interessa, são as ondas de calor. Então, gente, esse processo é um processo que envolve ondas eletromagnéticas, nas quais inclui as ondas de infravermelho, que são as ondas de calor. E o interessante, gente, é que a energia emitida é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura, sempre medida em Kelvin. Então, se você tiver que a temperatura de um corpo, por exemplo, dobrou, como é quarta potência, você tem que fazer 2 à quarta. A energia emitida aumenta 16 vezes. Ixi, Maria, Carlão. Quer dizer, Carlão, que se a temperatura dobrar em Kelvin, a energia emitida aumenta 16 vezes. Então, veja o quanto a temperatura de um corpo é preponderante em emitir ondas de calor. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais vibração das moléculas e mais ondas ela emite, destacando-se as ondas de infravermelho. E um detalhe interessante, os corpos escuros eles têm a capacidade de absorver mais calor em detrimento das cores claras. E uma coisa muito interessante, gente. Todo corpo que é bom absorvedor de energia, absorvedor de calor, por exemplo, o preto, também é um excelente emissor de calor. Então, isso é uma coisa que talvez você não saiba, mas todo corpo escuro absorve muito calor, mas também emite muito calor. Então, quando a gente pensa no asfalto, durante o dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Por quê? Porque durante o dia ele está absorvendo calor e durante a noite ele está liberando calor. Aliás, é por isso que aqui em cima está o nome radiação ou irradiação. Então, o que é radiação é quando ele absorve energia. O que é irradiação é quando ele emite energia. Então, esse ou é só para lembrar que todo corpo que absorve muita energia também libera muita energia, tá bom? Já que a gente falou em ondas eletromagnéticas, eu queria apresentar para você essas ondas aí, ó. Você está vendo essas ondas aí? Acompanhe comigo. O que é que você está percebendo aí, gente? Você tem ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas, elas são definidas a partir de suas frequências, né? Então, vamos lá. Você tem ondas de rádio AM, ondas de TV, ondas de radar, controle remoto, aí tem a lâmpada, aí tem o sol, radiografia, elementos radioativos. Galera, quanto mais para a direita estiver, maior a frequência, maior a energia emitida, porque eu tenho mais vibração das moléculas. Então, a energia do Sol, para vocês terem ideia, é na faixa de uma coisa chamada ultravioleta. Tem uma alta frequência. Enquanto as ondas de infravermelho, que são as ondas emitidas pelo seu corpo, por um corpo aquecido, são ondas de menores frequências. Então, é assim, gente. O Sol,
ele tem uma alta temperatura, ele emite muitas frequências, onde se destaca principalmente a ultravioleta. Você sabe que você não pode ficar muito exposto ao sol entre 10 da manhã e 3 da tarde, porque tem os raios ultravioletas, UVA, UVB e UVC. São raios que, inclusive, podem causar mutações, as radiações ionizantes. E os infravermelhos, que são ondas de calor, é muito mais comum em corpos a temperatura mais ou menos ambiente, como você, eu, esses sensores de presença, tudo é ondas de calor, tá? Então, só para a gente entender, o Sol ele tem mais frequência, emite mais ondas eletromagnéticas. E os corpos que na faixa do infravermelho são corpos mais ou menos a temperatura ambiente, emite ondas de calor de menor frequência, tá bom? Tudo tem a ver com radiação. Maior frequência, mais energia é emitida, a tal das ondas eletromagnéticas. E um detalhe importante, gente, é que existe uma relação inversa entre a frequência e o comprimento de onda. Se você observar com muita atenção, quando você tem uma grande frequência, a distância entre esses picos aqui é cada vez menor, um comprimento de onda menor. E o que significa um comprimento de onda menor? Tem mais poder de penetração. Então a gente pode dizer assim, que um corpo que tem mais frequência, ele consegue penetrar mais na matéria, porque o seu comprimento de onda é menor. É isso que eu escrevi aqui embaixo, ó. As ondas eletromagnéticas de maiores frequências têm menores comprimentos de onda e emitem, assim, mais energia. Isso é muito importante para a gente entender isso aqui. Galera, isso é o efeito estufa, que na realidade o nome vem das plantas. Então eu quero que você preste muita atenção. Como é que funciona o efeito estufa do nome original plantas, estufa? Então você está vendo aqui, gente, que a radiação solar é emitida na faixa predominante do ultravioleta, como a gente disse agora há pouco, que tem grandes frequências e pequenos comprimentos de onda, na qual o vidro é transparente. Então esse vidro que está aqui, gente, ele vai deixar passar a radiação solar, por quê? Porque como a radiação solar é ultravioleta, ela tem grande frequência, pequeno comprimento de onda, aí consegue passar através do vidro. Entendi, Carlos. A energia do Sol, como é ultravioleta, ela é forte. O comprimento de onda é pequenininho, ela consegue entrar através do vidro. Que legal! Quando o interior da estufa, que geralmente é pintado de uma cor preta, que nós sabemos que absorve muita energia, emite essas ondas eletromagnéticas, só que agora na faixa do infravermelho. Porque você não queira comparar a energia emitida por uma superfície preta com a energia do Sol. Então, a energia emitida por uma superfície preta, ela não está na faixa ultravioleta, ela está na faixa infravermelho. E infravermelho, o nome já está dizendo, tem menores frequências. E menores frequências significa o quê? Maiores comprimentos de onda. Então, quando o comprimento de onda é grande, ela não consegue passar. Por quê? Porque ela é muito grande, não consegue passar pelo buraquinho, entre aspas, do vidro. E aí, gente, essa energia não consegue sair de dentro da estufa. Ela fica presa. A gente diz que o vidro é opaco. Então, olha que armadilha perfeita. Deixa passar quem tem grande frequência e pequeno comprimento de onda, que são a energia do Sol, que é ultravioleta. E quando chega aqui, esquenta, e quando tenta voltar, não consegue. Porque como está numa frequência menor, o comprimento de onda é grande. Não consegue passar através do vidro. Ou seja, o vidro funciona como uma estufa. E quem é que faz o papel disso na atmosfera? Quem é que faz o papel do vidro na atmosfera? Os gases provenientes da queima de combustíveis e dióxido de carbono, alguns gases emitidos por algumas substâncias. Então, galera, do mesmo jeito que o vidro funciona como uma estufa, a atmosfera e seus gases do efeito estufa, a base do carbono, funcionam como vidro. A radiação solar passa, porque tem uma grande frequência e pequeno comprimento de onda, mas não consegue voltar, porque a atmosfera, com essa quantidade de gás, funciona como uma barreira. Então, galera, o saldo disso tudo é um aquecimento além do normal da nossa atmosfera e do nosso planeta. Eu quero apenas deixar claro, gente, que não é tão simples assim. Tá? Essa diferença é apenas de 1% entre o que entra e o que sai, mas esse 1% já está causando muito estrago. O efeito estufa, gente, é bom, porque ele aquece o nosso planeta, evita que perca calor, mas
tudo demais é veneno. Você não pode exagerar na dose, tá bom? Então, o superaquecimento do planeta se deve a uma alta concentração acima do normal de gases provenientes de queimadas, de alguns compostos, coisa e tal. Ok? Tranquilo, né, gente? Muito interessante isso aí, né, Carlão? Gostei. Vamos então agora, gente, ver alguns exercícios sobre a nossa aula de hoje sobre transmissão de calor. Primeiro exercício lá de Londrina. Numa sala com temperatura de 32 graus Celsius, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Eles já estão lá há algum tempo, então já conseguiram entrar em equilíbrio térmico. O indivíduo com temperatura corporal média de 37 graus Celsius segura esses objetos, um em cada mão, ao mesmo tempo. Neste caso, é correto afirmar que há rápida transferência de calor. Galera, primeira coisa que eu vou perguntar a vocês. O calor, que é essa energia térmica, ela vai da maior temperatura para a menor temperatura. Então, em ambos os casos, mão direita ou mão esquerda, o calor sai do corpo humano e vai se dirigir até onde está o objeto. Um é metálico e outro é plástico. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre os materiais condutores. Quem são melhores condutores? Os melhores condutores, ou seja, que têm o maior coeficiente de condutibilidade térmica, permite que esse fluxo de calor vá mais rápido. E quanto mais rápido esse calor se propaga, mais frio você sentirá. Então, a sensação de frio se deve à rapidez com que o calor se transfere do seu corpo para os objetos. Então, com essas informações, você conseguiria responder a correta? Vamos ver a A. Nesse caso, é correto afirmar que há rápida transferência de calor. Será que é A? Valendo aí. Leia B. C. D. E E. E aí, dá uma pausa no vídeo. Qual a alternativa correta? Vamos comentar. Os metais têm maior coeficiente de condutibilidade térmica do que o plástico. Deste modo, o fluxo de calor vai ser mais rápido na mão que está em contato com o objeto metálico. Por quê? Porque o fluxo de calor através de um metal é mais rápido do que através de um plástico. E quanto mais rápido o calor se movimenta, mais frio eu vou sentir. Então, letra A, da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico. Por isso, a sensação de frio é maior no objeto metálico. Por quê? Porque o metal, sendo mais condutor, permite que o calor se transfira mais rápido, ou seja, saia de mais rápido do meu corpo, dando em mim uma sensação de frio. Uma bancada de mármore ou de granito na sua casa tem um alto coeficiente de condutibilidade térmica. E observe que eles sempre parecem mais frios. Detalhe, parecem mais frios, viu? Apenas parecem, porque a temperatura é a mesma. Então, a sensação de frio é o tato, é uma percepção que você tem, porque é mais rápido sai do seu corpo, ok? Então, letra A é a questão correta. Questão número 2, lá da UFRN, muito interessante, né? A energia solar está muito em alta. O que é que ela diz? Atualmente se fala muito em economizar energia elétrica. Uma das alternativas é aproveitar a energia do sol para o aquecimento de água em residências, através do coletor solar. O princípio de funcionamento do coletor baseia-se no fato de que todo o corpo exposto à radiação do sol tende a se aquecer pela absorção dessa energia. A figura 1 a seguir é uma representação esquemática de um tipo de coletor solar, composto basicamente por uma caixa fechada, contendo canos de cobre na forma de serpentina, onde vai circular a água a ser aquecida. Uma placa pintada de preto fosco, para melhorar o processo de aquecimento da água, e uma tampa de vidro transparente, por onde passa a radiação solar e que ajuda a reduzir perdas por convecção. Está aí o nosso desenho, né? Ele diz que tem um vidro aqui, tem uma placa pintada de preto, e tem vários canos de cobre que dão voltas aqui sobre a placa preta. E dentro do cano tem água. Aqui em cima a gente percebe que tem um reservatório com canos que entram nele e saem nele. Vamos tentar analisar essa segunda figura. Água fria a caminho do coletor. Então, desse reservatório, água fria desce.
E aqui, água quente sobe. Então, esse é o esquema do coletor. Ele deixa a água, o depósito aqui faz com que a água fria desça e a água quente consiga subir. Você já consegue compreender o que está acontecendo, gente? A figura 2 mostra que a água quente que sai do coletor é armazenada em um boiler, a qual é disponibilizada para o consumo. E esse mesmo boiler fornece água fria da rede de abastecimento para o coletor, de modo a manter o fluxo da água do sistema. Ok? A água fria desce para o coletor e a água quente que estava no coletor sobe para o boiler, para que a partir daí eu disponibilizo para o consumo. No funcionamento do coletor solar, verificam-se os 3 processos de transferência de energia por diferença de temperatura. A proporção dessas 3 parcelas de energia em relação à quantidade total de energia incidente indica a eficiência do coletor. Quanto maior a eficiência, evidentemente, maior a quantidade de energia transferida para a água. Sobre o funcionamento do coletor, podemos afirmar que... E aí, galera? Você sabe que tem 3 processos aí: condução, convecção e radiação ou irradiação. Eu vou deixar você pensar, tá? Como os textos são muito longos, eu não vou ler. Eu vou pedir para você ler, dar uma pausa no vídeo. Letra A, pausa. Letra B, pausa. Letra C, pausa. Letra D, pausa. E a letra E. Você viu que são bem parecidas as alternativas, né? Então vamos comentar a solução da questão. Inicialmente, gente, a radiação está ligada à placa preta. Nós sabemos que todo o corpo preto absorve muita energia do Sol. E a energia do Sol é por radiação, porque tem uma região de vácuo, não tem matéria. Então, no vácuo, as ondas conseguem passar, as ondas eletromagnéticas, né? A radiação, quando eu penso em Sol, eu já penso em radiação. Placa preta é a que mais absorve a energia da radiação. A condução tem a ver com os canos de cobre, gente, porque o cobre é um metal. E a convecção tem a ver com a subida da água quente. Então, esses 3 processos estão relacionados a isso. A placa preta tem a ver com a radiação, a energia do Sol. A condução tem a ver com os canos de cobre, que são metais. E a convecção tem a ver com a água quente subir, né? Porque a convecção é subida da água quente e descida da água fria. Ok? Então vamos agora ver o que é que o boiler está fazendo aí. No boiler, que é um feito de material de baixa condutibilidade térmica, a água fria sai pela parte inferior para ser aquecida no coletor e é disponibilizada como água quente que veio do coletor para o consumo. De posse dessas informações, nós agora vamos ter que ver nas alternativas qual é a que relaciona cada fenômeno com esses elementos vizinhos aqui. E se você deu pausa no vídeo, você sabe que a letra A é a correta. Então vamos discutir a letra A, muito parecida as alternativas. Mas por que a letra A? Acompanhe comigo. A radiação solar atravessa a placa de vidro. Por quê? Porque ela tem alta frequência e pequeno comprimento de onda. Consegue passar através do vidro. É absorvida na placa pintada de preto na forma de energia térmica, por radiação, a qual é transferida para a água através dos canos de cobre, por condução. Então, gente, como o cobre é um condutor, essa alta temperatura da placa faz com que essa energia vá sendo transferida de molécula para molécula através do cobre até chegar à água. Dessa forma, a água aquecida no interior dos canos por condução sobe por convecção agora, porque ela se torna mais quente, menos densa e vai subir até o boiler, onde será armazenada e disponibilizada para o consumo. Então, resumindo, placa pintada de preto, radiação, cano de cobre, condução, água esquentou, convecção. Letra A. Tá ok? Questão interessantíssima, muito interessante. Agora, essa daqui, gente, é muito curiosa. Embalagens tipo longa-vida, abertas com a parte interna voltada para cima, embaixo das telhas, podem ser utilizadas como material isolante em telhados de amianto ou alumínio, que são grandes condutores, que no verão atingem temperaturas de até 70 graus Celsius. Então imagina aí um telhado de alumínio com 70 graus, tem que aguente, né?
E aí, gente, alguém pegou a embalagem de longa-vida, não sei se você sabia, mas isso aqui é uma embalagem de leite, né? Dentro dele tem a longa-vida, ela por dentro tem alumínio. O que é que esse pessoal está fazendo aqui, gente? Está pegando essas embalagens com a face de alumínio voltada para cima. Ó. Essa telha aqui é de amianto, mas poderia ser de alumínio. Amianto é tipo brasilita antigamente. Tá? Então isso aqui chega a temperatura muito alta. Então as pessoas forram aqui embaixo com alumínio voltado para cima, tá bom? Sobre a utilização do material é correto afirmar. Vou deixar um tempo para você pensar, né? Telha de amianto bem quente, alumínio com a face voltada para cima. O que você acha que vai resolver? Qual é a alternativa correta? Será que é A? O calor emitido pelas telhas de amianto é absorvido pelo forro longa-vida? O calor específico do forro longa-vida é muito pequeno e por isso sua temperatura é constante, independente da quantidade de calor que veio da telha. A superfície do alumínio do forro longa-vida reflete o calor emitido pelas telhas de amianto. A camada de papelão da embalagem tipo longa-vida isola o calor emitido pelas telhas de amianto, pois sua capacidade térmica absorve a temperatura. Ou a superfície de alumínio do forro longa-vida é um isolante térmico do calor emitido pelas telhas de amianto, pois está revestida por uma camada de plástico. E aí, dá pausa no vídeo. Vai de qual alternativa? Vamos discutir. Está aqui, né, gente, a embalagem de leite, dentro dela que tem um papel alumínio, é o forro longa-vida. As telhas de amianto emitem calor por radiação. Aqui, gente, está muito quente. Então, ela emite calor para o interior da casa. Né? O alumínio, colocado a uma certa distância das telhas, ó, você observa que ela tem uma distânciazinha aqui, 2 a 3 centímetros, reflete esse calor, impedindo que haja aumento da temperatura interna. Ou seja, o calor fica aprisionado aqui entre o amianto e o alumínio. Ele não consegue chegar ao interior da casa, ele fica preso aqui, porque o alumínio reflete. Portanto, a alternativa correta, letra C. A superfície do alumínio do forro longa-vida, a gente chama de forro porque é tipo revestimento, vai refletir o calor emitido pelas telhas, tá bom? Legal, né, gente? Bem interessante. Aí eu preciso manter uma distância para que possa haver a reflexão, tá bom? Letra C. E aí, gente? Tá gostando? Revisão muito show, né? Muita coisa importante aí desse assunto. Mais uma questão que está relacionada à anterior, né? Uma questãozinha lá da Unirio que trata da garrafa térmica. Vamos lá. A figura representa um corte transversal numa garrafa térmica hermeticamente fechada. Ela é constituída por duas paredes. A parede interna é espelhada, igualzinho ao forro longa-vida, em suas duas faces. E entre ela e a parede externa existe uma região com vácuo, ou seja, sem nenhuma molécula praticamente. Como se explica o fato de que a temperatura de um fluido, ou seja, líquido, né, geralmente líquido, no interior da garrafa mantém-se quase que inalterada durante um longo período de tempo? Está aí a garrafa, tampa isolante, o líquido aqui que poderia ser quente ou gelado, e as paredes internas, gente, tem uma região de vácuo aqui, são paredes duplas com vácuo, e são espelhadas internamente. Ó. Tem uma parte espelhada aqui e outra aqui. Se você quebrar uma garrafa, fica um bocado de vidro no chão, mostrando que tem vidro dentro dela. Então a pergunta é, como é que essa sistemática aqui vai impedir os processos de transmissão de calor? Condução, convecção e radiação. Na realidade, como é que vai minimizar? Porque eu não consigo isolar totalmente, né? Primeiro porque o vácuo não é perfeito e também o isolante não é perfeito da tampa. E aí, galera, qual é a alternativa correta? Será que é a temperatura só vai permanecer inalterada se o líquido estiver com uma baixa temperatura? As faces espelhadas da parede interna impedem totalmente a condução? C. Como a parede interna é duplamente espelhada, ela reflete o calor que chega por irradiação e a região de vácuo evita a propagação de calor através da condução e convecção? D. Devido à existência de vácuo entre as paredes, o líquido não perde calor para o ambiente através da radiação. E qualquer material plástico é um isolante térmico perfeito, impedindo, portanto, toda e qualquer propagação. E aí, gente, antes que eu passe, vai de que alternativa? Vamos comentar. Como é que eu consigo minimizar a transferência de calor? Primeiro, gente, a região de vácuo entre as paredes
significa dizer que tem poucas moléculas ou praticamente ausência de moléculas. Então, isso vai impedir condução e convecção. Por quê? Porque a condução precisa de moléculas. Se não tem molécula, como é que vai ter condução? E a convecção também, porque essa molécula precisaria subir e descer. Se não tem molécula, nem pode ter condução nem convecção. Então, o vácuo, que na realidade é um ar rarefeito, pouquíssimas moléculas, vai impedir condução e convecção. A irradiação, gente, ela é evitada por causa da reflexão nas paredes espelhadas, igualzinho à questão anterior. Professor, por que é irradiação? Galera, todo o corpo emite ondas eletromagnéticas. Então, essa substância aqui, geralmente quente, emite ondas eletromagnéticas. E as paredes de vidro, assim como o alumínio do forro longa-vida, reflete. Então, essa energia fica presa aqui dentro. Ela não consegue sair da garrafa. Fica presa, refletindo aqui dentro. Então, isso faz com que minimize a perda de calor para o meio externo. Ok? Então, letra correta, letra C. Como a parede interna é duplamente espelhada, ela reflete o calor que chega por irradiação, igual o forro longa-vida. E a região de vácuo vai evitar a propagação de calor através da condução e convecção. É lógico, né, gente, que a tampa, sendo isolante, também contribui para evitar ou minimizar a perda de calor para o meio externo. Então, garrafa térmica para você. Vácuo impede condução e convecção, ou pelo menos minimiza. E as paredes espelhadas ficam refletindo a irradiação, as ondas eletromagnéticas. Portanto, letra C. Perfeito? Questão espetacular lá de Minas Gerais. Estudantes de uma escola participaram de uma gincana e uma das tarefas consistiu em resfriar garrafas de refrigerante. O grupo vencedor foi o que conseguiu a temperatura mais baixa. Para tal objetivo, as equipes receberam caixas idênticas de isopor sem tampa e iguais quantidades de jornal, gelo em cubo e garrafas de refrigerante. Baseando-se nas formas de transferência de calor, indique a montagem que venceu a tarefa. Só para lembrar que jornal é papel e é isolante. Tá? Então, galera, e aí? Caixa aberta, gelo, jornal e garrafas de refrigerante. Qual das 5 opções me permite manter faz com que haja um maior resfriamento do refrigerante? Vou deixar você pensar, tá? Dá pausa e pensa aí. Foi de que alternativa? Vamos discutir. Galera, o jornal, que é um papel, é um isolante, ou pelo menos um mau condutor térmico. Assim, para evitar a troca de calor entre o ambiente externo e o sistema proposto, o ideal é montar o sistema com o jornal no topo, porque aí ele, como é um isolante, ele vai evitar qualquer perda para o meio externo. Ele vai funcionar como uma tampa. O gelo deve ficar por cima do refrigerante, por quê? Porque sendo frio, a tendência do ar frio é descer, né? Então, como ele é mais denso do que o ar quente, ele vai se concentrar no fundo do isopor. E ao se concentrar no fundo do isopor, sendo frio, o refrigerante, por estar a maior temperatura, vai transferir mais calor para o gelo. Sim, porque o gelo, sendo frio e o refrigerante numa temperatura maior, ele transfere mais calor para o gelo, resfriando mais, né? Então, por isso que a alternativa correta é aquela que tem o jornal no topo, o gelo sobre o refrigerante, porque o gelo, como é frio, ele desce e obriga o refrigerante a transferir calor para ele, porque está a uma menor temperatura. Portanto, a alternativa correta, letra E. E aí, acertou essa? Muito legal, né, gente? Questão número 6, formação das brisas marítimas e terrestres. Vamos discutir. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença do tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando a área de baixa pressão, o que vai provocar um deslocamento do ar da superfície que está mais fria, que é o mar. Ou seja, gente, durante o dia, quem é que aquece mais? A areia ou a água? Na nossa aula 43, nós vimos que a areia tem um calor específico menor que a água. Então, como a areia tem um calor específico menor, ela aquece mais. E ao aquecer mais,
o ar que está sobre ela sobe. Quando esse ar sobe, cria uma região de baixa pressão. E aí, gente, o vento ele sopra da região de pressão maior para pressão menor. Então, veja, inicialmente as pressões são iguais, mas como o ar subiu, criou baixa pressão. Então, o vento sopra do mar para a terra. Ou seja, durante o dia, sopra a brisa marítima, que vem do mar para a terra. À noite, vai ocorrer o processo inverso. Por quê, Carlos? Porque a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite. Sim, porque a água tem um calor específico maior. Ela demora para esquentar de dia e também vai demorar para esfriar à noite. Então, à noite, quem é que vai estar mais frio? A areia ou a água? Pense um pouco. A areia esquenta muito durante o dia. Mas à noite, do mesmo jeito que ela esquenta muito durante o dia, à noite ela esfria muito. Então, à noite, gente, quem está mais frio é a areia. Olha as alternativas A, B, C, D e E. Vamos explicar logo o que acontece à noite e a gente procura a alternativa. Galera, como a substância areia tem um calor específico menor que a da água, ela vai esfriar mais durante a noite. Sim, à noite a areia esfria mais que a água, porque do mesmo jeito que ela esquentou mais durante o dia, à noite ela vai esfriar mais. Então, como ela esfria mais que a água, o ar sobre a água, estando mais quente, vai subir. Sim, a areia está fria, então o ar sobre a água vai estar quente. Aí esse ar sobe. Quando esse ar sobe, porque a água está mais quente que a areia, cria uma região de baixa pressão. O vento que está sobre a areia vai se deslocar até a região de baixa pressão. Ou seja, o vento sopra da areia para a água. E aí cria, então, a brisa terrestre, a brisa que vem da terra para o mar. Então, simplificando. À noite, a água está mais quente que a areia. Como a água está mais quente, o ar quente sobe, criando uma baixa pressão buraco, que faz o vento soprar da terra para o mar. Então, olhando as alternativas, é a letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir, deixa uma região de baixa pressão, que vai causar um deslocamento do ar da areia do continente para o mar. Então, nunca esqueça disso. Durante a noite, sopra um vento da terra para o mar. Por isso que os jangadeiros dessas praias litorâneas sempre saem antes do amanhecer para pegar o vento que sopra da terra para o mar. E voltam antes do anoitecer para pegar o vento que sopra do mar para a terra. Então, física do dia a dia, letra A. Legal, né, gente? Exercício 7. Por que o deserto do Atacama é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, o ASPS, e da Cordilheira dos Andes, que é aquelas montanhas gigantescas. O ASPS, que é o anticiclone, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa, igual ao jornal lá naquela questão do refrigerante, que inibe os mecanismos de levantamento do ar, ou seja, impede a convecção, porque se você tem uma tampa, o ar não pode subir, que é necessário para a formação de nuvens ou a chuva. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento, ou seja, convecção. Por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. À noite, ou de noite, a Terra perde calor mais rapidamente, porque tem um calor específico menor que a questão anterior, devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande diferença de temperatura é uma característica nos desertos.
esquenta muito durante o dia e esfria muito durante a noite. De posse do texto, gente, baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos sobre os 3 processos de transmissão de calor, é correto afirmar que esse anticiclone e a escassez de nuvens na região do Atacama. Vamos ver as alternativas. O anticiclone, por funcionar como uma tampa, ele favorece ou dificulta a convecção? E a escassez de nuvens na região, elas vão favorecer a irradiação de calor vindo do Sol ou dificultar? Matou, né? Muito bem. Então, baseando-se na leitura do texto e nos seus conhecimentos do processo de condução de calor, é correto afirmar que o anticiclone, por ser uma tampa, dificulta a subida do ar e sem nuvem, gente, a energia do Sol tem total liberdade para favorecer a irradiação. Portanto, a alternativa correta é a alternativa que fala em dificulta a convecção e favorece a irradiação, que aí seria a letra C. Ok? Muito legal, viu, Carlos? Ei, Carlos, muita questão interessante. Mas, Carlos, essa aí parece ser muito curiosa. Vamos a ela. Certos povos nômades que vivem no deserto, onde as temperaturas durante o dia podem chegar a 50 graus Celsius, usam roupas de lã branca para se protegerem do intenso calor da atmosfera. Gente, isso é uma afirmação. Essa atitude pode parecer-nos estranha, pois no Brasil usamos a lã para nos protegermos do frio. O procedimento dos povos do deserto pode, contudo, ser explicado pelo fato de que a lã é naturalmente quente, acima de 50 graus Celsius, e no deserto ajuda a esfriar o corpo das pessoas, enquanto o branco é uma cor fria, ajudando a esfriá-los ainda mais. Letra B. A lã é um bom isolante térmico, impedindo que o calor de fora chegue aos corpos das pessoas. E o branco absorve bem a luz em todas as cores, evitando que a luz do sol os aqueça ainda mais. Letra C. A lã é um bom isolante térmico, impedindo que o calor de fora chegue aos corpos das pessoas. E o branco reflete bem a luz em todas as cores, evitando que a luz do sol os aqueça ainda mais. E letra D. A lã é naturalmente quente, embora esteja abaixo de 50 graus Celsius. E no deserto, ajuda a esfriar os corpos das pessoas. E o branco também é uma cor quente, ajudando a refletir o calor que vem de fora. Dá uma pausa. Você vai de que letra? Vamos discutir. Importante observar, gente, que a lã é um bom isolante térmico. Nós já sabemos disso. Só que o isolante térmico, ele minimiza, ou seja, dificulta a perda de calor para o ambiente externo, quando o lado de fora está mais frio. Mas ele também minimiza a entrada de calor quando a parte de dentro é maior que a parte de fora. Ou seja, se o ambiente externo está a uma temperatura maior, a lã impede que esse calor, ou pelo menos minimiza a entrada de calor do ambiente externo para o ambiente interno. Exemplo, se você está a 36 graus Celsius e do lado de fora está 50, a lã vai dificultar a entrada de calor de fora para dentro. Se você está a 36 graus Celsius e lá fora está a 10 graus Celsius, a lã vai minimizar ou impedir a saída de calor para o meio externo. Ou seja, a lã, por ser isolante, impede a entrada ou a saída de calor. Ok? Muito bem. E o branco é um ótimo refletor das ondas eletromagnéticas. Do mesmo jeito que o preto é um grande absorvedor, o branco é um grande refletor. Ele reflete bem as ondas eletromagnéticas. Então, de posse disso, gente, a alternativa correta vai ser a letra C. A lã, por ser um bom isolante térmico, vai impedir que o calor de fora, geralmente 50, 60 graus, chegue até o corpo das pessoas que estão numa temperatura menor. E o branco vai refletir bem a luz em todas as cores. Apenas lembrando, gente, que a cor branca é a mistura de todas as cores. Nós vamos ver isso nas nossas aulas de ótica geométrica, tá? Evitando que a luz do sol os aqueça ainda mais. Tranquilo, letra C? Então, gente, nem sempre a lã é a vilã numa coisa muito quente.
porque ela impede que o calor de fora chegue até o interior dos corpos das pessoas. Só que essa questão, gente, faz refletir algo muito interessante. Um objeto com uma superfície exterior preta, usualmente, se aquece mais que um com a superfície branca, enquanto ambas estão sob a luz do sol. Se você pegar uma pessoa e vestir ela de preto, num dia bem quente, ela vai aquecer mais do que uma pessoa vestida de branco. Por quê? Porque o preto, ele absorve muita energia do sol e o branco reflete. Isso é verdade para as roupas usadas pelos beduínos no deserto de Sinai. Roupas pretas aquecem-se mais que roupas brancas, como sabemos, com uma diferença de temperatura entre as duas de até 6 graus Celsius. O preto fica 6 graus Celsius a mais que a roupa branca. E aí vem uma pergunta para você. Por que então um beduíno usa roupa preta? Ele não estaria diminuindo sua chance de sobrevivência nas duras condições de ambiente no deserto? Gente, eu fiz questão de ir buscar essa foto para você de um beduíno usando roupa preta. Se nós sabemos que o preto absorve mais calor que o branco, por que danado esse caba veste preto? Pois é, gente. Qual o motivo para que isso aconteça? A roupa preta produz mais corrente de convecção que a branca, que ocasiona uma maior circulação de ar embaixo da roupa do beduíno, favorecendo uma maior evaporação do seu suor, o que ajuda o organismo a regular a temperatura. Explicando melhor. Entre a roupa preta e a pele tem o ar vazio. Quando a roupa preta quando o sol bate na roupa preta, esquenta o ar entre a roupa e a pele. Ar quente sobe por convecção. E o ar quente, ao subir, facilita a evaporação do suor. E como você já viu, em nossa aula de diagrama de fases, quando ocorre evaporação, o corpo retira calor da parte interna para poder evaporar, dando então a sensação de frescor. Incrível. O vilão preto facilitou a evaporação do suor. Interessante, né, gente? Questão número 9. Quando se coloca ao sol um copo com água fria, as temperaturas da água e do copo aumentam. É verdade, se colocar um copo aí no sol, isso vai acontecer. Isso ocorre principalmente por causa do calor proveniente do sol, que é transmitido à água e ao copo por. E aí, gente, qual é a transmissão de calor predominante do Sol para a água e o copo? Será que é a condução e as temperaturas de ambos sobem até que a água entre em ebulição? Será que é a condução e as temperaturas de ambos sobem continuamente enquanto a água e o copo continuarem ao Sol? Será que é a convecção e as temperaturas de ambos sobem até que o corpo e a água entrem em equilíbrio térmico com o ambiente? Será que é a irradiação e as temperaturas de ambos sobem até que o calor absorvido seja igual ao calor por eles emitido? Ou será que é a irradiação e as temperaturas de ambos sobem continuamente enquanto a água e o copo continuarem a absorver calor proveniente do Sol? Eu acho que de cara você ficou em dúvida entre D e E, porque toda vida que se fala em Sol é propagação de calor através de ondas eletromagnéticas que ocorrem no vácuo. Ou vai ser D ou E. Qual das duas? Vamos discutir. O calor fornecido pelo Sol é absorvido pela água e pelo copo por irradiação, confirmando D ou E. Só que tem um detalhe. Nota-se ainda que existe uma troca de calor por condução entre o copo e a água. Ainda tem, mas a gente nem está levando muito isso em consideração, porque está exposto ao Sol. Agora, o detalhe principal é esse. Quando o calor absorvido pelo sistema copo mais água é igual ao calor emitido, a temperatura fica constante. Então, galera, isso é muito importante. Quando você coloca qualquer corpo ao Sol, a quantidade de calor por ele absorvido, tornando-se igual à quantidade de calor por ele emitido, atinge-se a temperatura constante. Isso tem a ver com aquela observação que todo corpo bom absorvedor é bom emissor. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Irradiação e as temperaturas de ambos sobem até que o calor absorvido seja igual ao calor por eles emitido. Tá bom? Questão número 10, questão do Enem, que tem a ver com a característica dos corpos pretos absorverem muito e refletirem muito. Vamos lá.
Aliás, refletirem muito não, absorverem muito e emitirem muito ondas eletromagnéticas. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Na primeira situação, enquanto a lâmpada permaneceu acesa. Então, eles deixaram a lâmpada acesa e verificaram qual das duas garrafas esquentava mais. E, no segundo momento, após a lâmpada ser desligada, até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Então, você entendeu que são duas situações. Na primeira situação, gente, eu ligo a lâmpada e vejo qual das duas garrafas aqueceu mais. E na segunda situação, eu desligo a lâmpada e espero para saber qual das duas garrafas esfriou mais. E aí? Você acha que vai ser qual a correta? A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a branca durante todo o experimento foi. Eu acredito que você já está vendo que é maior no aquecimento. O preto no aquecimento esquenta mais que o branco. Então vai ser B de bola, D de dado ou E de errado? Muito bem. Pelo jeito você acertou. Os corpos escuros apresentam maior taxa de absorção, mas também terão maior taxa de emissão que os de cores claras. Assim, durante o aquecimento, os corpos pretos absorvem mais calor que as cores claras, aumentando mais a temperatura. E durante o resfriamento, com a luz apagada, os corpos pretos também vão emitir mais calor que os corpos de cores claras, diminuindo mais sua temperatura. Então, o corpo preto absorve mais durante o aquecimento e resfria mais, ou libera mais, durante o resfriamento. Portanto, a alternativa é cuidado com questões desse tipo. Corpos escuros absorvem muito quando aquecidos e liberam muito quando resfriados, letra E. E aí, gostou? Massa demais, né, Carlos? Questão número 11, retomando a aula de dilatação. Nós comentamos isso lá em dilatação. Durante o inverno rigoroso no hemisfério norte, um pequeno lago teve sua superfície congelada, conforme ilustra a figura. Então, vocês estão vendo aí, gente, que esse lago está totalmente congelado, tem gelo aqui a 0, lá em cima está menos 10, e aqui, gente, a água está a 4 graus Celsius. Então, veja, a parte interna do lago não está congelada. É verdade, você vê aquele pessoal fazer buraco para pescar, né? Nesses lagos que tem uma superfície de gelo aqui formada. Cara, é verdade. Considerando que o gráfico do volume da água em função da sua temperatura, explique por que somente a superfície se congelou, continuando o resto da água do lago em estado líquido. Está aí o gráfico do volume em função da temperatura. Se você já assistiu a nossa aula 42 de dilatação, né, você deve estar lembrando que tem um gráfico igual a esse lá, onde mostra que de 0 a 4 graus Celsius, o volume da água diminui. Ora, se densidade é o inverso do volume, se você tem uma diminuição do volume sendo mínima em 4 graus Celsius, aqui sua densidade vai ser máxima. Não é isso? Então, a 4 graus Celsius eu tenho densidade máxima. Então, vamos à explicação. Vamos imaginar inicialmente, gente, que a temperatura do sistema lago mais A seja 5 graus Celsius e vai chegar uma fonte fria. Chegando à fonte fria, gente, essa temperatura aqui, que era 5, vai diminuir para 4. Aí você sabe que 4 graus Celsius a densidade é máxima. A água vai descer. E a água do fundo, que estava a 5, vai subir. Então, a água a 4 desceu, ficou lá embaixo. E lá em cima, a que subiu a 5 vai resfriar para 4. Muito bem. Só que aí, observe o detalhe. Todo mundo agora está a 4 graus Celsius, né? Só que a frente fria continua chegando, gente. O processo de resfriamento vai continuar. 4, 3, 2, 1.
E essa água aqui não vai esfriar mais não? Não, gente. Por quê? Porque já atingiu sua densidade máxima. Então, como aqui a densidade é máxima, deixa de haver a convecção, o frio descendo e o quente subindo, ou pelo menos menos frio. Então, como a água está a 4 graus Celsius, ela é igual a uma pedra, ela não sobe de jeito nenhum. Olha para mim. A 4 graus Celsius, a densidade está máxima, ela não sobe mais. Então, em cima continua esfriando. Então, o que é que vai acontecer? Se a 4 graus Celsius não sobe e em cima continua esfriando, chega uma hora que vai o quê? Congelar. Como a água da superfície congelou, o gelo vai ficar na superfície porque é menos denso que a água. Essa camada de gelo, que é um isolante, vai impedir a perda de calor da água que está abaixo para o meio ambiente, que continua sendo resfriada a temperatura cada vez mais baixa. Ou seja, gente, a água a 4 graus Celsius não vai esfriar porque ao congelar, o gelo funciona como uma tampa isolante. Então, o principal motivo pelo qual o lago congela apenas na parte superior é porque a água a 4 graus Celsius tem sua densidade máxima. Como tem densidade máxima, ela não vai esfriar mais. Quando congelou, o gelo se viu como uma tampa e isolou. Tudo isso acontece por causa da dilatação anômala da água que vimos lá na aula de dilatação térmica, ok? Então, muito interessante essa observação. Questão número 12, questão do Enem. Um aquecedor solar consiste essencialmente em uma serpentina de metal a ser exposta ao sol. Veja a semelhança com o nosso exercício 2, por meio da qual flui a água a ser aquecida. A parte inferior da serpentina é soldada a uma chapa metálica, que é o coletor solar. A forma da serpentina tem a finalidade de aumentar a área de contato com o coletor e com a própria radiação solar, sem aumentar muito o tamanho do aquecedor. O metal, sendo bom condutor, transmite a energia da radiação solar absorvida para as paredes internas e daí por condução para a água. A superfície deve ser recoberta com um material, denominado material seletivo quente, para que absorva o máximo de radiação solar e emita o mínimo de radiação infravermelha, ou seja, ele consiga absorver o máximo da energia do Sol e emita um mínimo de ondas de calor. Os quadros relacionam propriedades de alguns metais ou ligas metálicas utilizados na confecção de aquecedores solares. Então, o material metálico aqui eu tenho zinco, aço e cobre. Observe que o cobre é o que tem maior condutividade térmica. E o material a ser escolhido, gente, ele tem que ter uma grande absorção da radiação solar e uma pequena emissão da radiação de infravermelha. Ou seja, quanto maior o número aqui, maior a absorção da energia do Sol e menor a emissão de ondas de calor infravermelho. Tendo em vista isso, os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos do ponto de vista econômico devem ser construídos utilizando como material metálico e material seletivo quente, respectivamente. O que é que vocês acham, gente? De acordo com o enunciado, o material que conduzir mais o calor é o que eu vou escolher para aumentar a eficiência. E aquele material que conseguir a maior razão entre a absorção e a emitância também deve ser escolhido. Ou seja, eu vou escolher o material de maior condutividade, que é o cobre, e o material seletivo quente, que tem a maior absorção sobre a emissão, 8,45. Então, eu vou escolher o cobre como material metálico e vou escolher o material seletivo quente A, que é o óxido de sulfeto de níquel e zinco. Portanto, a alternativa correta, letra E. Uma questão fácil do Enem, porém, você pode confundir um pouco aí, tá bom? E vamos às nossas últimas questões da lei de Fourier. Exercício 13. Em 2009, foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte característica. Todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica baixa, muito bom, que é igual a 6 watts metro vezes graus Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através das paredes do prédio. Então, gente, no interior do prédio, a temperatura é 20, interior, e no exterior é 60.
Essa espessura aqui é a da parede. Ó. Entre o interior e o exterior, a espessura é 10 centímetros, né, gente? 15 para 25. Então, veja, eu tenho a espessura das paredes e tenho a variação da temperatura 20 para 60. Qual é o valor em watts por metro quadrado do fluxo de calor por unidade de área? Galera, qual é a fórmula do fluxo de calor? Volta lá para o início da aula. Fluxo de calor, a potência é coeficiente de condutibilidade vezes a área das paredes, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. De posse dos dados da questão, deu o coeficiente de condutibilidade térmica, que é 6, deu a variação de temperatura, que é 40. Como, Carlão? Onde é que tem essa variação de temperatura? Galera, 20 para 60. Ó. Entre o interior e o exterior, a variação de temperatura é 40. E a espessura é 10 centímetros, né, gente? 15 para 25. Então, vamos lá, ó. Espessura, 10 centímetros. Que aí, gente, tem que ser em metro, porque aqui está por metro. 10 centímetros em metro eu divido por 100. E ele quer, gente, o fluxo pela área. Ah, cara, ele não quer o fluxo não, né? Ele está querendo o fluxo pela área, porque ele quer o watts por metro quadrado. Então, vamos pegar essa fórmula aqui e substituir os valores. Como é que fica? Ó? Fluxo é K vezes área vezes delta θ sobre E. Tá vendo esse A que está aqui? Passa dividindo. Então, o que ele quer é o fluxo pela área, gente. Quem é o K? 6. Tá por metro, tudo ok. Quem é a variação de temperatura? Graus Celsius, 40 aqui. Ó. E a espessura, que tem que ser em metro, porque aqui está metro, 0,1. Substituiu 2.400 watts por metro quadrado. Então, questão relativamente simples. Você já tinha todos os dados. Alternativa correta, letra D. Ok? E nossa última questão, para encerrarmos. Um container com equipamentos metálicos, equipamentos científicos, desculpe, é mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele é feito com material de bom isolamento térmico e é possível, com um pequeno aquecedor elétrico, manter sua temperatura interna constante. Temperatura interna 20 graus Celsius, quando a temperatura externa é menos 40 graus Celsius. As paredes, o piso e o teto do container têm a mesma espessura, 26 centímetros, e são de um mesmo material de condutividade térmica, 0,05 watts por metro vezes graus Celsius. Suas dimensões são 2, 3 e 4. Para essas condições, determine a área da superfície interna, a potência do aquecedor ou fluxo de calor e a energia em kWh consumida pelo aquecedor em um dia. Galera, vamos recordar que são 6 faces, as 4 laterais, o teto e o piso. Como é que eu calculo essa área aqui? Ó, a área lateral, 2 metros por 3 metros, 2 vezes, essa parede e essa outra. A área de frente, a parede de frente com a de trás, ela tem 2 por 4. Eu calculei as 2 laterais, agora a de frente com a de trás. E o teto e o piso, 2 vezes 3 vezes 4. Eu tenho 6 retângulos iguais 2 a 2. É só sair multiplicando. A área total, então, 52 metros quadrados. Letra B, a potência ou fluxo de calor. Como é que eu vou fazer? Já tem o K, que ele deu, 0,05 watts por metro vezes graus Celsius. A variação de temperatura, 20 menos 40, que dá 60 graus Celsius. A espessura, em metros, divido 26 por 100. E a área que você acabou de calcular, 52 metros quadrados. Galera, lembre que a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura maior e a menor. Tenho todos os dados, é só jogar na fórmula para achar a potência. Fluxo, as unidades estão todas ok, ó, metro, graus Celsius, 600 watts. E essa potência que é o fluxo, me permite calcular a energia em kWh. Galera, o que é energia na nossa aula de potência? Energia, potência vezes tempo. Como ele pediu em kWh e pediu em um dia tem 24 horas. E a potência 600 watts em kilowatts dividido por 1000, 0,6. Calculou a energia, potência vezes tempo, 14,4 kWh. Tá aí a resposta da questão. Galera, quero dar um grande abraço em você e estaremos de volta em breve com mais uma aula do nosso curso, ok? Abração bem grande!